Olá, tudo bem? Como é que vai você? Olha que coisa maravilhosa. Hoje, como vai você nesse sábado abençoado? Nós estamos trazendo um tema fantástico e é muito bom saber que você está do outro lado da telinha, esperando pelo programa. Eu tenho certeza que no final você vai sair recompensado, você vai sair orientado, você vai sair com a outra visão, você vai sair com uma força e um poder assim de querer mudar a sua vida, de querer mudar tantas coisas, inclusive resgatar seus sonhos. Sabe por quê? Porque hoje nós iremos estar conversando com você sobre o poder da superação. Olha que coisa maravilhosa. Mas que poder é esse, Cláudia? Daqui a pouquinho nós iremos ver aqui. Olha que como vai você hoje? Está lindo, maravilhoso. Nós estamos num café da manhã. Iremos conversar à vontade. Os nossos convidados estão aqui e depois dos comerciais eu vou apresentar um a um, tá ok? Então fique aí que o Como Vai Você volta já já. Poder da superação. Hoje eu trouxe aqui para ser entrevistado, ou melhor, eu não gosto muito dessa coisa de entrevista, né? Eu vou deixar as entrevistas para a Dejane. A Dejane é radialista, então ela gosta de fazer as entrevistas dela. Aqui nós iremos conversar de fato. Vai ser uma conversa com o pastor Sérgio Sá. Seja muito bem-vindo aqui, pastor. Obrigado. É maravilhoso poder tê-lo aqui. O senhor sabe quanto eu sou um admirador e uma fã do senhor, do seu trabalho, né? Até do motociclismo aí que o senhor faz parte e esse trabalho social, né, que o senhor vem fazendo cada vez mais, que Deus venha lhe abençoando, né? E eu sei também que o senhor tem uma história de superação. E agora o público vai ficar conhecendo também um pouquinho do pastor Sérgio Sá. Com certeza, eu me sinto honrado, hein? Opa! Aqui é a Sueli. A Sueli, ela está comigo agora no programa. A Sueli está sempre fazendo a parte externa, né? Ela é odontóloga e é uma pessoa maravilhosa, tem um carisma fantástico e todas as vezes aí eu vou ficar aqui, ó, do lado de cá, mas tem dia que ela vai estar aqui comigo também, tá certo? Conduzindo o trabalho, conversando conosco, para que a gente possa ter um discurso mais rico para você crescer como pessoa. Combinado? E aqui a Dejane. Quem é que não conhece a Dejane? Né? Essa Dejane Santos, né? Do programa aqui da Gazeta, maravilhosa. Eu amo a Dejane, ela sabe disso. Né? Foi a primeira pessoa que me convidou aqui no Acre para fazer entrevista, para dar entrevista, né, na rádio, né, no programa dela. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Você sabe que pertence ao meu coração mesmo, né? Ah, você também. É uma irmãzona ela. E a pastora Analice, para quem não conhece aquele beijo, né? Lá da Rádio Boas Novas, do programa Novo Tempo, né, pastora? Seja bem-vinda, pastora. Aí hoje o povo vai saber assim, quem é aquela mulher que manda aquele beijo, certeza, né? Com certeza. Né? E eu gosto até quando a senhora manda um beijo pro meu marido, ele diz, ó, ela hoje mandou um beijo para mim. Eu digo... Pois é, gente. Hoje nós estamos aqui, mas eu não posso deixar de agradecer também a Socorro Chalub, gente. A Socorro Chalub é uma pessoa abençoada e todas as sextas ela está sempre aí me arrumando meu cabelo, minha maquiagem. Socorro, aquele beijo para você, para a sua equipe e que Deus continue abençoando o seu trabalho, ok? Mas, gente, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o poder da superação. Eu quero deixar vocês assim bem à vontade, tá? Não tem essa, Dejane, pastora Analice, pastor Sérgio, não. Eu quero que vocês fiquem à vontade, tá? Para poder a gente estar interagindo melhor. Nós sabemos que existem muitos problemas, né? A humanidade tem enfrentado, a sociedade está passando por sérios problemas. Às vezes tem coisas que a gente olha assim e diz, meu Deus do céu, será que eu vou sair de uma situação dessa?
né? Tem outras ocasiões que a gente chega a entrar no desespero mesmo, olhar e dizer assim, não tem saída, né? E aí, ouvindo vocês e sabendo um pouco da história de cada um de vocês, eu sei, mas o público precisa saber também, que cada um de vocês aqui, né, enfrentaram situações difíceis, mas vocês sofreram e conseguiram superar, conseguiram dar a volta por cima, como muitas pessoas dizem. Aí eu pergunto a vocês, que poder foi esse? O que fez vocês saírem do canto, do lugar que vocês estavam, né, para dar um voo mais alto? Esse é o poder da superação, né? Esse é o poder E da aí superação. aí eu digo para vocês, superação, para mim, já está dizendo, é uma superação. Nós temos que fazer além do nosso limite. O que Deus falou para Josué, ele disse, esforça-te e tem bom ânimo. Tem que ter um esforço nosso. Deus quer ajudar e ele disse para Josué, olha, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, mas tem que ser diante do teu esforço. Diante do nosso esforço, há uma ajuda divina. Mas a gente não pode cruzar os braços e esperar as coisas caírem do céu de graça que não vem. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu tenho certeza que cada um aqui que passou alguma situação de dificuldade, teve um esforço muito grande, porque se você está no fundo do poço, tem que haver um esforço muito grande para sair de lá. Não é fácil, não. Nem que saia se rasgando todo, mas saia. Exatamente. O interessante também é você mesmo se observar. Porque muitas vezes, quando estamos passando por essas situações difíceis, de desgraça, de desgosto, às vezes uma desilusão, você começa a se isolar. E às vezes você é uma pessoa muito comunicativa, você é uma pessoa que fala com todo mundo, que sai, e você começa a perceber, nossa, eu tô ficando muito em casa. Quando eu conheci a doutora Cláudia, foi através disso. É verdade. Eu, uma pessoa super ativa, passei por um problema de saúde muito grave, um erro médico, e eu mesmo comecei a pensar, nossa, eu tô ficando muito em casa. Então, a gente se conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Eu estou me isolando. Eu estou me isolando. E foi quando eu tive aquele start. E o interessante é que até o meu esposo uma vez falou assim, eu percebi, mas não quis falar. E o importante é as pessoas que estão ao redor darem esse start também. É verdade. Você não percebeu que está ficando mais em casa? Você não percebeu que você não sai mais? Ou então você está sentindo a falta daquela pessoa? Liga para ver se ela está bem. Né? Liga para ver se ela... Oi, tudo bom? Liguei só para saber se está tudo bem. Porque muitas vezes a pessoa não consegue se autoanalisar, né? E se né? Dizer, não, eu estou realmente me isolando dos amigos, me isolando da sociedade, me isolando, né? E isso também é você... Se você só vai se superar se você conseguir identificar. Exatamente. E você quiser sair do local onde você está. Exatamente. Acho que tem que começar mudando a mente de cada um. Aquilo que a gente, como pastor, a gente vai muito para a palavra mesmo. Aquilo que o apóstolo Paulo falou, ele disse que tem que haver uma renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Aí eu costumo dizer, alguém chega para mim e diz, pastor, eu estou no fundo do poço. Né? Eu tenho certeza que muita gente aqui já chegou no fundo do poço, quem está nos assistindo, com certeza. Aí eu digo, gente, tem uma notícia boa para você. Está no fundo do poço? Estou. Graças a Deus. Mas graças a Deus por que se eu estou no fundo do poço? Graças a Deus você já parou de cair, porque se você está no fundo do poço é porque já parou de cair. Enquanto você está caindo, você não sabe onde vai parar. Aí chegou no fundo do poço, você não é topeira para ir mais para baixo, nem tatu. Você vai morrer lá no fundo do poço, ou vai fazer um esforço para sair. E eu acredito que o salmista estava no fundo do poço quando ele escreve em Salmos e diz, olhei para o alto, não tem outro lugar para olhar, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, né? É verdade. Eu creio muito nesse salmo também. Assim, eu vejo que no dia a dia, os pais têm que trabalhar muito também a questão dos filhos, as dificuldades. Por exemplo, a minha mãe sempre trabalhou na minha mente a questão das dificuldades. Minha filha, olha, a gente sempre tem dificuldade, mas a gente tem que correr atrás, a gente tem que vencer. Entendeu? Superação para mim significa esperança, fé, você correr atrás, entendeu? E acreditar que tem sempre um Deus maior do que todas as dificuldades. Então, a minha mãe sempre trabalhou isso desde criança. Assim, quando nós éramos crianças, sempre ela lia as histórias da Bíblia. E ela sempre falou isso, porque ela tinha... A minha mãe, ela era aquela pessoa que ela tinha o maior medo, né? Da pessoa... Do suicídio, né? Na adolescência, das dificuldades. Então, a minha mãe, ela trabalhou muito essa questão das dificuldades.
olha, minha filha, a gente tem que correr atrás porque as coisas não vêm fácil, vêm as dificuldades. Então, quando eu me tornei adulta, né, que eu já passei por muitas dificuldades mesmo, né? Talvez tem pessoas que têm mais dificuldades do que eu, cada um tem a sua dificuldade, verdade, mas é é um verdade. grau que para você é difícil, né? Às vezes o que você está passando não é o que eu estou passando, mas para você é enorme, né? Então, assim, e eu sempre pensei nisso, eu pensei assim, olha, meu Deus, me faça forte, se eu preciso passar por isso, então que o Senhor me dê forças, me dê sabedoria, discernimento para passar por isso, né? Mas olha, eu vou falar para vocês, com toda a orientação assim que eu tive da minha mãe, da minha família, porque minha mãe me criou sozinha. A gente passou muitas dificuldades quando nós éramos crianças. Quem olha você linda hoje, que vê, toda mas arrumada, a gente não é? passou por muitas dificuldades, né, desde criança. E aí eu sempre pensei assim, bem, o dia de amanhã vai ser diferente, né? Então, assim, e eu sou uma pessoa que não sou muito religiosa de viver dentro de uma igreja, mas eu vou à igreja, visito, mas eu procuro ter muita intimidade com Deus. Porque eu acho que é tão importante a gente ter intimidade com Deus, não é? a fé. Por quê? Porque acontecem muitas situações na nossa vida que tiram o equilíbrio. Tira o equilíbrio. E é como ela falou, e quando você perde esse equilíbrio, quando você perde a fé, a esperança, o que acontece? Você cai. E aí vem as doenças, né? Que são coisas que às vezes você não consegue controlar. São doenças que vêm no teu corpo, no teu organismo, né? Por causa disso. Então, assim, superação para mim, quando eu assisto, por exemplo, algum programa de esporte que conta a história de muitos atletas, né, que passaram por dificuldades, que venceram, eu vejo, olha, como é grande a fé. Como é grande a esperança dessa pessoa, né? Então, desde criança, eu sempre pensei assim, eu tenho que ter muita fé, tenho que ter esperança, porque é a fé que eu vou conseguir ir à frente, né? Então, assim, quando eu cheguei no fundo do poço também... Não quis ficar lá. Aí eu falei assim, quer saber? Aí eu pensava assim, quando eu tive muitas dificuldades, gente, tanto enfermidades, problemas financeiros, problemas familiares, entendeu? Eu tive muitas dificuldades. Não tanto como outras pessoas que já tiveram, mas também o meu problema para mim era grande, né? Exato. Isso. Então, eu procurei buscar muito a Deus e pedir a Ele forças, né? Acreditou, Acreditei. né? Acreditou que ia vencer, né? É isso verdade. mesmo. Né? Isso acontece mesmo, pastora Com Analice. certeza. Né? Nossa história é um pouco parecida. Assim, eu tive também uma infância fácil. Perdi meu pai cedo, né? E tive uma infância também de sofrer muitas necessidades. Tinha muitos irmãos e aí fica difícil, né? Com muitos irmãos. E a gente passou muitas necessidades, nós não tínhamos nem onde morar. E aos 14 anos eu me envolvi nos vícios e sofri muito. Eu sofri uma história de rejeição, de humilhação, de muita decepção. E superar-se para mim é recuperar sonhos que eu tinha quando criança. Até 8 anos de idade, com 8 anos de idade eu tinha muita vontade de ser missionária. Era um sonho que eu tinha. E aos 14 anos eu me envolvi, foi nos vícios, no lesbianismo, nos quais eu passei 22 anos da minha vida de muito sofrimento. E eu procurava sair daquilo lá, mas eu me envolvia em um abismo, puxava outro abismo. E foi um sofrimento muito grande, mas eu não perdi a esperança. Eu um dia pedi para Deus, doutora Cláudia, eu pedi para o Senhor, Senhor, se tu existe mesmo, não me deixa morrer nessa vida que eu vivo. E a palavra de Deus é o poder que me deu forças para superar. E esquecer isso tudo, ficar no passado. E hoje eu sei o que Deus me transformou, né? Eu era um instrumento antes do mal, reconheço isso também. E hoje eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Amém. A palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E foi essa verdade que, conhecendo ela, eu fui liberta de todos os traumas, de tudo aquilo que me fez sofrer muito. Hoje eu sou feliz,
Hoje eu sou feliz porque eu nunca imaginei um dia, eu nunca imaginei, doutora, de um dia estar num lugar desse daqui, com pessoas tão especiais como vocês, meus amigos pastores, pastoras, com trauma, com a vida de muitos anos de sofrimento, de vícios, de prostituição, vencidos. Hoje todo dia eu me belisco, que é para mim não esquecer. Você imagina uma pessoa viciada, lésbica, todo mundo dizia que eu não tinha mais jeito. Inclusive, uma boa parte da minha família não acreditava que eu tivesse jeito. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio buscar e salvar aquilo que se estava perdido. Eu estava perdida aos olhos de muita gente, eu não tinha mais jeito. Mas Jesus veio para resgatar aquilo que estava perdido. Então, quando eu conheci a palavra de Deus, quebrou-se aquelas correntes que me mantinham em cativeiro. E hoje eu sou pastora. Isso não é loucura? Isso é questão de fé. É verdade. Isso é superação, é verdade. Tá aí a sua história. Olha, para quantas pessoas vai servir de estímulo para dizer assim, eu posso mudar, né? Eu posso mudar. Deus não esqueceu de mim. Eu queria, doutora, eu não queria permanecer viciada, eu não queria permanecer lésbica, eu não queria aquilo para minha vida. Eu queria algo novo, eu queria ser uma pessoa, entendeu? Que eu olhasse para mim e eu ficasse feliz. Eu não ficava feliz quando eu estava dentro de uma cadeia, porque tinha brigado no bar. Eu não ficava feliz quando eu estava embriagada, dormindo debaixo dos carros, porque essa era a minha vida. Eu não ficava feliz quando chegava uma intimação para mim no meu serviço. Eu não ficava feliz quando eu passava dias sem ir trabalhar por conta dos vícios. Isso não me dava alegria, não. Isso era tristeza total. Então, quem é que gosta de viver dessa forma? Ninguém quer. Agora, assim, a gente tem que ter... O Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Né? Eu sempre digo, cair no poço, qualquer um pode cair, principalmente se ele estiver coberto. Já caí muito, brincando quando moleque, caía. Agora, ficar lá dentro, querer morrer lá dentro é uma decisão nossa. Verdade, é uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. E nós somos a nossa escolha. Exatamente. Não é verdade? Isso, nós somos a nossa escolha. Aquilo que a alma disser que ela nós somos. Não é verdade? Interessante que é bíblico também. É bíblico, né? Que diz que o homem é aquilo que pensa. Né? Aquilo que o homem pensa em sua alma, assim, na sua mente, assim ele é. E interessante que também tem um cientista, né? Que depois foi que eu descobri que ele é cristão, e ele sempre disse assim, Vincent Piller, ele disse assim, o homem é aquilo em que pensa. Ou seja, Vincent Piller, ele só estava, em outras palavras, repetindo o que Jesus já havia dito. Né? Porque, olha aí, eu lembrei quando a senhora disse assim, desde os 8 anos de idade, eu queria ser missionária. Olha aí, o sonho implantado, aquilo que já estava em sua mente. Entendeu? Olha, o homem é aquilo que pensa. Então, mesmo você tendo passado por tudo que você passou, mas o seu sonho que estava em sua mente foi o que veio se realizar. Lógico, passou por tudo isso, mas aconteceu. Né? E porque, afinal de contas, a palavra de Deus não volta atrás, né, gente? Tem que se cumprir. A pastora Analice ali dizendo que nós somos especiais. Eu não sei se somos tantos especiais assim para muita gente, né? Às vezes nós somos espaciais, né? Nosso reino não é desse mundo, né? Como disse Jesus, nós somos lá do céu. Mas é assim, a gente é diferente mesmo, né? Aí a gente, as coisas, a loucura que é para esse mundo, para nós não é, para nós é poder de Deus. E aí para e pensa uma coisa, às vezes o camarada reclama porque está no vale, e a gente dá graças a Deus porque está no vale. Aí você para e pensa, lá no monte, aí você vai lá em Israel esses dias, né? Lá no monte só tem pedra, gente. Aí a gente quer estar no monte, mas quando você olha para o vale, todo o crescimento está no vale. Se você está no vale, aí aprende uma coisa aí, viu? Todo o crescimento está no vale. E aí, às vezes tem gente que pensa que tem fé e tem febre. É fogo estranho, né? É fogo estranho. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a gente aqui, você está vendo a gente aqui, a tua fé vai aumentar. E aí você vai criar força para sair aí desse fundo do poço. Pode ter certeza. Vai criar força. Aí é o poder da superação, né? Começa pela fé. Né? Até porque foi o próprio Deus que já nos deu esse poder. Né? Ele colocou em nós, dentro do homem, esse poder. Ele só quer que a gente pare e olhe para dentro de nós e acredite nesse poder.
Né? E uma Quando das a- coisas que a pastora Analice falou é você querer. É eu você- queria eu sair queria. dali, eu não queria mais estar ali. Então, você querer é o princípio de todas as coisas. É verdade. Porque às vezes você, não, mas eu queria, mas você não tem tanta força de vontade para querer realmente. É aquilo, dói, mas não dói o suficiente para você querer mudar. Né? Incomoda, mas não incomoda o suficiente para você fazer alguma coisa em favor de você mesmo. É verdade. E isso é interessante. Quando a senhora falou, pastora, eu não queria, eu queria ser diferente. Né? É o querer, o querer querer. É tipo assim, faz às vezes você existir. lutar com uma pessoa que você quer que ela mude, mas não é você que faz a mudança. Sim, ela tem que decidir. Ela tem que decidir, né? E Deus não invade a sua vida, você tem que permitir, né? Até porque ele tem esse poder, né? O poder de nós escolhermos e o direito de nós decidirmos. Isso foi dado pelo nosso Criador. Então, cada um de nós decide o que quer ser. Porque a pessoa, por exemplo, a pessoa se envolver com coisas ilícitas, tudo bem, aí vai dizer, eu era novo demais, eu não tive instrução, tudo bem. Mas agora tu já sabe que tá numa enrascada. Então agora é a tua vez de agir. Tu vai ficar aí nesse estado ou tu vai reagir? Tá lá no fundo do poço. Vai pedir a corda ou vai morrer lá no fundo do poço? Isso é uma coisa que é dentro de nós. Nós vamos alimentar ser um derrotado ou alimentar ser um vencedor. É verdade. Tem gente que fica se lamentando pro resto da vida. Se você ler o livro de Neemias, lá no início, quando ele recebeu uma notícia ruim, lá que os irmãos estavam em ruína, que os muros tinham sido derrubados de Jerusalém, está escrito lá que ele lamentou e chorou por alguns dias, mas depois daí ele se levantou e foi agir. Então a superação, ela vem muito da tua ação mesmo, você tem que agir de verdade. A gente tem uma coisa em comum, né? Fomos criados só com mãe, né? Sem pai. E eu tenho uma história muito triste, muito complicada. Minha mãe orou por mim durante 12 anos. Eu fui policial em Manaus e fui assaltante de banco também, fui preso em cadeia. Mas, pastor, o senhor vai Imagina. contar isso agora, vai deixar todo mundo com água na boca lá esperando, vão ficar todos nas expectativas, tá certo? Porque eu vou chamar os comerciais e todos querem saber um pouquinho dessa sua história aí, porque eu a conheço também. Tá? Então, gente, daqui a pouquinho nós vamos estar voltando. Enquanto isso, nós vamos estar tomando aqui um cafezinho. E você do outro lado, tome também um cafezinho, mas de frente da televisão, tá bom? Esperando por nós. A gente volta já já. Nós estávamos tomando café e cada um falando, relembrando, revivendo, né? Porque a gente fica revivendo. E é bom revivermos, a gente tem que lembrar do que passamos, né? Para olhar para as cicatrizes e dizer assim, olha, a vida passou por aqui, eu já aprontei isso, eu já fiz isso, eu já sofri isso, quero mais não. Não é verdade? Então, para isso servem as cicatrizes, né? Para nós olharmos para trás. Mas como o homem é aquilo que pensa, né? Eu estou vendo que eu estou diante de pessoas que estão pensando e já pensavam diferente a respeito dele, de vocês mesmos, como por exemplo o pastor Sérgio Sá, né? O pastor Sérgio Sá, ele tem uma história assim que desde o primeiro momento que eu ouvi e assisti, porque ele tem um testemunho dele gravado, eu fiquei assim surpresa, como é que um homem que de repente tinha uma vida toda correta, né, como se diz, né, e transformar de uma maneira negativa. Você vivia positivamente, foi o contrário, viu, pastora Analice? Né? Ele vivia de uma forma positiva e entrou no mundo negativo. Não foi assim, pastor? Foi isso mesmo. Minha mãe está assistindo agora, beijão para minha mãe. Minha mãe orou por mim durante 12 anos. E eu, como disse a doutora Cláudia aqui, realmente, eu fui criado num lar, minha mãe deu o melhor dela para mim, né? Embora tenha sido criado sem pai, minha mãe deu o melhor. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui policial militar no Amazonas. Dentro da polícia, eu conhecia a corrupção, eu conhecia as drogas. Eu passei a consumir drogas, eu passei a vender drogas também. E aí, dentro da Polícia Militar do Amazonas, me corrompi bastante. Resumindo aqui, para você ter uma ideia, eu tinha tantos IPM, que é Inquérito Policial Militar, que eu fui orientado pelos meus advogados a pedir minha baixa para que eu não fosse expulso a bem da disciplina. Enfim, resumindo aqui a história, de policial militar do Amazonas, eu passei a ser assaltante de banco. Me envolvi com a turma da pesada, que vinha de fora, e nós passamos a ser assaltante de banco, enfim.
Depois dos assaltos, fui preso, enquadrado no artigo 157, assalto à mão armada, enfim, e outros artigos também, que não vale a pena aqui, eu estou resumindo aqui, que não vale a pena eu aqui, né? Entrar nos detalhes. Diz o Senhor que nós não devemos esquecer dos benefícios que o Senhor nos fez. A minha mãe, ela chegava para mim e dizia, tu um dia ainda vai ser pastor. Quando eu era delinquente, quando eu estava lá no mundão, minha mãe apontava o dedo para mim, tu ainda vai ser pastor. No dia que eu estava atrás das grades, eu me lembro que a minha mãe chegou lá e olhou para mim e trouxe uma Bíblia para mim. E ela olhou e disse bem assim, toma a Bíblia aqui. Eu olhei para ela e disse, aqui tu tem tempo de ler a Bíblia, porque pastor tem que conhecer a Bíblia. E me deu a Bíblia, digo, velhinho insistente. Então, e dali Deus foi trabalhando na minha vida, né? Agora você tem muito tempo. Agora você tem tempo de ler. Agora você tem tempo de ler, né? E eu tive que ler a Bíblia lá dentro da cadeia. Eu confesso que eu não gostava dessa história de ler Bíblia, de crente muito menos, enfim. Mas eu fui ler a Bíblia, não tinha outra coisa para fazer. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, Deus começou a trabalhar na minha vida, começou a trabalhar no meu coração. E eu cheguei um dia que cumpri minha pena, mas tive que sair da cidade onde eu morava por conta de vítima, por conta de algumas situações. E eu vim, resumindo, vim parar no Acre. Vim parar em Rio Branco do Acre. Porque Deus falou uma palavra comigo. Eu nasci aqui em Rio Branco, né? Eu sou nascido aqui, porém eu não conhecia Rio Branco direito, não conhecia o Acre direito. E Deus falou uma palavra comigo, aquilo que ele falou com Jacó, quando Jacó foi voltar. Volta à tua terra, à tua parentela, e lá eu serei contigo, diz o Senhor. E uma tia minha chegou para mim e disse, Deus falou contigo. Ele falou que eu não entendi nada. Ela disse, onde é que é a tua terra, rapaz? Eu estava tão cego que eu não compreendia. Eu digo, eu nasci no Acre, em Rio Branco, tu vai para lá, que Deus está contigo. Estava tudo pronto para mim ir para o Rio. Lá no Rio de Janeiro tinha uns parceiros lá que estavam me esperando lá. Opa! E aí, lá no Morro do Cantagalo, então, tinha uns parceiros lá que estavam me esperando lá. E aí, aí ela olhou para mim e disse bem assim, bom, escolhe, tem dois caminhos, vida ou morte, Rio ou Acre. Porque se Deus está dizendo que vai estar contigo lá no Acre, então Ele está dizendo que vai preservar a tua vida lá. Tu quer bênção ou maldição, vida ou morte? Eu digo, eu quero vida, eu estava com medo de morrer. Nessa hora, tinha um povo atrás de me matar, gente. Foi dado ordem para me matar, enfim. Resumindo, eu tinha que sair da cidade. E eu vim parar no Acre, em Rio Branco. E aqui conheci verdadeiramente o Senhor Jesus, já sirvo a Deus fazem 20 anos, sou pastor da Igreja Quadrangular do Areal, para a glória de Deus, o Senhor me levou para lá, porque nem sei, eu digo para vocês, não é eu que queria ser pastor, esse era um desejo no coração da minha mãe, que ela implantou em mim, que Deus trabalhou para isso, né? E hoje, para a glória de Deus, sou pastor titular da Igreja Quadrangular do Areal, onde Deus tem feito maravilhas na minha vida. Deus tem, sabe, fazem 20 anos que eu sirvo a Deus, né, e louvado seja Deus, nós temos aqui realmente ultrapassado aí essa barreira da superação. Todo dia a gente supera alguma coisa, todos os dias. E Deus tem estado conosco, assim como Deus está contigo também. A questão é você entender isso. Deus não abandona ninguém, gente. Nós aqui, Deus está com a mão estendida, nós é que saímos de debaixo da mão dele. A sombra dele está lá, a gente que sai de baixo. Volta para debaixo da mão de Deus, Deus vai te abençoar. Pode ter certeza. Eu vou aproveitar a palavra do pastor, Sim, só para... sim. Ele falou um detalhe ali que eu achei muito importante. Assim, ele como eu também, a gente teve, assim, graças a Deus, uma mãe que foi ali mãe mesmo, foi mãe e pai, né, e cuidou bem da gente. Mas existe um detalhe, que a minha mãe sempre falava isso quando a gente era criança, né? Que a gente tem que se alimentar de Deus. Porque a partir do momento que você se afasta de Deus, você fica propício, né, a acontecer mil e uma coisas, pessoas mudarem a tua cabeça, né, você cair em situações ruins. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que sabe tudo. É verdade. E na verdade a gente não sabe de nada. Os erros que eu cometi na minha vida, assim, foi por falta de me alimentar de Deus, por falta de dizer assim, Senhor, se for para eu fazer isso, o Senhor permita, se não, o Senhor não permita, não deixa eu fazer. Mas é porque a gente tem fases da nossa vida que a gente acha que sabe tudo, a gente pensa só em trabalho, a gente pensa só no eu. No eu, ou bens materiais, ou você só pensa... às vezes tem pessoas que acham que até a questão financeira, o dinheiro é tudo, e esquece até da família, né? Esquece até de Deus. Então, assim... Ele falou um detalhe muito importante. Olha o que a mãe dele fez. Alimentou ele, né, com o Senhor Jesus, com a Bíblia. E aí, porque assim, eu sempre costumo falar isso. Até falo isso para minha mãe. Mãe, a gente não muda ninguém. Quem muda é Deus. E para ele mudar, você tem que se alimentar dele, né? Tem que se alimentar muito dele. Então, assim, eu acho que assim...
você ter cumplicidade com Deus, estar sempre ali com Ele vai te alimentando. E aí é que Ele vai te orientando, te dando a direção. Mas eu aprendi na minha vida que quando eu cheguei lá no fundo do poço... O poço falado, né? O poço falado. Aí eu lembrei que a saída é por cima, né? E a saída era Deus. E eu sempre falei assim, Senhor, me perdoe. Porque eu tomei decisões que trouxe consequências, né? Porque nós mesmos geramos nos nossos próprios problemas, né? Tem muita gente que culpa Deus. Ah, Deus não olha pra mim. Ah, Deus não faz isso. Mas não é Ele, somos nós. As consequências. As consequências das nossas escolhas. Podemos aqui plantar. A estrutura familiar, ela conta muito. Sim, com certeza. Assim, conta muito mesmo, a estrutura familiar. Mas, assim, eu já vi casos de... Até um garotinho que eu ajudo ele vem de uma família totalmente desestruturada, sabe? Mas ele tomou a decisão de ser alguém melhor. E aí ele pediu ajuda, né? Então, ele tomou a decisão de ser alguém melhor. Então, assim, a estrutura familiar é importantíssima, importantíssima. Mas o mais importante, além da estrutura familiar, é você estar sempre se alimentando de Deus, viu? Porque quando você se alimenta de Deus, você tem vergonha de fazer certas coisas, porque Deus está vendo. Com certeza. Né? Sem contar, Dejane, que você só dá o que você recebe. Se você tem Deus, você dá a Deus. E aí, assim, de que nós estamos alimentando nossos filhos? Né? Hoje, para a glória de Deus, não para mim. Hoje eu tenho uma família abençoada. A pastora Vanessa Sá, minha esposa, que eu sou apaixonado. E casado. Cada declaração de amor que ele faz. Sou casado há pra 24 ela, anos, assim, vai fazer 25 anos. Para a glória de Deus, sou apaixonado. E ela não é metida nem um Não, pouquinho, assim. É esposa. verdade. Minha filha, para a glória de Deus, foi apresentada agora na convenção, para a glória de Deus, olha só, como a pastora mais jovem do Brasil agora. Que legal. Passou em 2 faculdades agora, 2 vestibulares agora, vai fazer arquitetura, então eu estou muito feliz. A outra é levita, toca, canta, adora o Senhor. Meus filhos têm sido uma bênção, sou pai de 7 filhos e avô de 8 netos, hein? Detalhe, tá? Nossa! Os outros maiores têm 30, 31 anos, 20 e poucos anos, moram em Manaus, enfim. E hoje eu vejo a mão de Deus, vejo a ação de Deus na minha vida, diante de um esforço para a superação, né? Então teve que haver esforço, né? É verdade. Aí a mamãe é culpada também em tudo isso aí, né? Essa verdade, mudança. É verdade. Falando em Sim. mamãe, minha mãe faz... Mãe é mãe mesmo, só muda o endereço, né? Minha mãe, ela, como eu falei agora aqui, né, nós conversando, todo mundo riu. Tem um provérbio popular que diz que toda família tem uma ovelha negra, né? Na minha não tinha nenhuma branca. Então o negócio não era fácil, mas aí todos foram conhecendo a verdade, essa verdade que tem por nome Jesus Cristo de Nazaré. E a vida foi sendo transformada. E aí ficou só eu, de 12 irmãos, meu padrasto e minha mãe, estava só eu, perdida aí, né? E eu comecei a ouvir a palavra. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, disse o apóstolo Paulo. Então a minha mãe chegava lá no meu serviço, eu não tinha nenhuma aparência feminina, não, de forma alguma. Não, eu vi a foto, eu não sabia que era pastora, não. Eu olhava. Então minha mãe chegava lá e dizia assim, ó, tu vais pregar ainda a palavra de Deus, vou te ver na igreja. Aí eu pensava dentro de mim, minha mãe tá doida. E ela dizia isso toda vez que ela ia no meu serviço. Eu ainda vou te ver pregando a palavra de Deus. Ela tinha uma promessa. Deus tinha feito uma promessa. E como Deus não falha naquilo que Ele fala, Ele cumpre. Ele tem compromisso com a sua palavra. Né? E Deus fez uma grande transformação. E hoje eu sou grata a Deus por isso, por tudo que Ele tem feito, não somente na minha vida, mas na vida da minha família, dos meus irmãos, do meu padrasto, da minha mãe Maria Luísa, que é uma guerreira. Quero mandar aquele beijo para minha mãe Maria Luísa, né? Quero mandar assim um agradecimento, quero ser grata por todas as orações que a minha família fez em prol da minha vida, né? Por isso eu estou aqui, tenho 8 anos que estou na presença do Senhor Jesus. E muito, muito grata a Deus. Alegre, assim, eu não tenho palavras para agradecer. E quero dizer para você, não está acabado não. Você é que decide, porque a sua ação vai gerar a reação de Deus. Quando eu disse, Deus, não me deixa morrer nessa vida, 3 meses depois, Jesus me libertou, me trouxe para sua casa, me tratou, e de uma viciada,
eu me transformei numa pastora. Hoje eu sou um instrumento de Deus. Aí o tempo foi passando. Eu tinha muitos nomes. Eu não quero nem. Deixa isso. Abafa isso. Não, pastora não. Aí, sabe por quê? Porque Deus, assim como ele fez com Jacó, ele muda o nosso nome também. Com certeza. O meu nome de policial era de Sá, meu nome de bandido era Sérgio. Era como? Era Aninha, no mundo. Mas Então, tinha olha um só. nome, que é bom abafar. De Sá, que era nome de guerra de polícia. Serjão, que era nome de bandido. Deus transformou para pastor Sérgio Sá. Então, com certeza, a pastora Analice não era pastora Analice. Mas sabe que é uma coisa... Me conhecia Deus como muda o nome. Analice. Agora, repara só, existem pessoas que estão nos assistindo nesse momento e estão passando por muitas situações difíceis, devem estar envolvidos até naquilo que vocês já tiveram envolvido um dia, né? E eles olham assim e dizem assim, mas será que isso é verdade? Ou seja, existe a dúvida. E eu sempre digo que a dúvida é um instrumento negativo, né? Um instrumento do inimigo mesmo. Ele coloca a dúvida, nós queremos mudar, mas ele implanta a dúvida em nós. Isso aconteceu também com vocês, de repente olhar e dizer assim, mas será? Será que eu posso? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que eu consigo? Isso aconteceu com vocês também? Com certeza. Eu pensava assim, deu certo com meu irmão, que era traficante, deu certo com meu irmão, que era assaltante, deu certo com a minha mãe, que detestava as coisas de Deus, mas comigo não vai dar certo, gente. Eu tenho 35 anos. Eu comecei com 13 anos. Então eu não tenho como, eu sou viciada, não tem como largar isso. Aí ficava tipo uma briga dentro da mente, e aquela hora daquela briga, aquele que você alimenta mais vai sufocar. Então eu comecei a olhar, por isso, quando a gente supera algo, muda a vida da gente e a vida da comunidade ao nosso redor, sabia? É verdade. Porque eu vi outras pessoas que eram e se superaram, e eu me espelhei nelas. É por isso que nós somos exemplos para outras pessoas, que elas vão dizer, deu certo com ele, Vai dar comigo. também. Então isso me encorajou. E eu disse, deu certo com a minha família. A minha mãe tinha a maior raiva de Deus, de igreja, de Jesus. De Deus não, era de Jesus. Ela não gostava, ela ficava chateada. E hoje é uma pessoa assim que ama Deus. Então assim, Deus ele só espera que nós nos coloquemos de pé. Você observa na Bíblia que geralmente quando Deus fala com alguém que está cabisbaixo, está para baixo, ele diz, levanta-te e põe-te em pé que eu vou falar contigo. O Senhor não gosta que ninguém esteja lá, ele quer uma ação nossa para ele gerar reação. Foi o que aconteceu na minha vida. Quando eu disse, Senhor, eu clamei ao Senhor, não me deixa morrer nessa vida, o Senhor me levantou, eu fui ungida missionária com 3 anos que estava na igreja, aos 6 anos eu fui ungida pastora, aos 6 anos e pouco, Deus me deu de presente uma amiga por nome de pastora Rosimaia Khalid, que também é uma história de superação tremenda. Deus trouxe lá de Brasília, colocou do meu lado e nós duas fazemos o programa Novo Tempo. Já quero mandar aquele beijo para a pastora Rosimaia, eu amo muito ela, e agradecer a Deus pela vida dela, né? Porque ela tem sido assim, uma peça fundamental na minha vida para a obra que nós estamos fazendo junto. É uma pessoa também que, quando a doutora me convidou, eu digo, mas rapaz, superação. Aí eu vou contar uma coisa para vocês, é um exemplo de superação para mim, pastora Rosimaia. Assim como a senhora também, doutora Cláudia, eu me espelho muito, né? Eu me tomo por exemplo. Então não está perdido não, gente. Esse negócio de, já era, acabou não. Segue. O que está acabando é a sua esperança. Se você reagir, você vai... Tudo vai acontecer. Com certeza. É isso que eu falei, tem que ter esperança e fé. Nós Agora, temos de crer. uma pergunta, pastora, que eu acho que vai servir para muitas pessoas que estão nos ouvindo agora. Quando você decidiu buscar a Deus, quando você decidiu que não queria aquela vida, logo no início apareceu muitas dificuldades, assim, para você desistir? Muitas. Agora, pastora, peraí, só um pouquinho. Eu não quero interromper, já intervalo. interrompendo vocês. A senhora vai responder, mas daqui a pouco. Vamos logo para o intervalo, tá certo? E olha, o café tá maravilhoso. Eu não sei o de vocês aí, viu? Mas eu gostaria que todos estivessem tomando café aqui com a gente também. Seria maravilhoso, tá? Mas nos aguarda aí que a gente volta já. Deixa eu só dar uma receita aqui rapidinho para a volta do intervalo, para o pessoal ficar de água na boca. Jesus deu a receita para vencer todas as coisas. Vou falar para você quando a gente voltar. Olha que maravilha. Então a gente volta já após os comerciais. E o
Como Vai Você tá de volta. E aí, pastora, você sentiu essa resistência aí para mudar? Doutora Cláudia, eu me senti como o cego de Jericó, né? Quem conhece a Bíblia, conhece a história. O cego decidiu deixar de ser cego. Se levantou do lugar que ele estava, lançou de si a capa para encontrar com Jesus, para ser curado daquilo que o limitava. Assim foi eu. Só que quando o cego começou a gritar por Jesus, a multidão começou a dizer, cala a boca, deixa ele, não incomoda. Sempre vai ter essa multidão que atrapalha a nossa decisão de mudança. Mas se a decisão tiver determinação, se você verdadeiramente quiser deixar de ser um paralítico, de estar aí nesse lugar à beira do caminho e quiser uma mudança, não vai ser tua esposa, não vai ser teu esposo, não vai ser o teu melhor amigo, não vai ser ninguém que vai impedir de você ter uma vida nova. Mas isso aí é você que decide. Eu encontrei dentro da minha própria família algumas pessoas que falavam piadinhas, amigos, os amigos falavam muito, mas eu não dava mais ouvido não, sabe por quê? Eu sabia o que é que eu sofria e eu queria uma mudança de vida verdadeiramente. Eu não estava fazendo aquilo para agradar ninguém, eu estava fazendo aquilo porque eu não suportava mais sofrer. Eu queria uma vida nova. Então a multidão falava, tu não vai conseguir, daqui 2 meses tu tá bebendo de novo, daqui 2 meses tu tá de novo no vício. E eu já estou com 8 anos, vai fazer 9, que o meu único vício que eu tenho hoje é Jesus. Sou viciada em Jesus, porque foi Ele que mudou. Então você quer ser transformado, você quer ser liberto dos vícios? Então é só você querer, você não precisa de outra arma, você quer. Sabe por quê? Jesus morreu assim, ó, já abraçando a todos que chegar até Ele. Ele disse, todo aquele que for até Ele, de forma alguma, Ele vai lançar fora. Vai haver uma mudança. O cego enfrentou a multidão e foi curado. O que é que tu quer? O Senhor Jesus perguntou para o cego, depois que ele tinha enfrentado a multidão. Ele disse, eu quero ver. E se você também quer ver a sua vida transformada, enfrente a multidão. Porque se nós nos mostrarmos frouxos, o Senhor não se agrada de nós. É verdade, tem que ser. Levanta-te e anda. Amém. Né? Porque é isso que nós temos de fazer, nos levantarmos e andarmos. Não é simplesmente cruzar os braços e ficar dando uma de vítima. Porque se tem uma coisa que eu detesto, sabe? Detesto mesmo, são, infelizmente, esses comportamentos onde as pessoas ficam ali, mas eu não posso. É o coitadismo, né? Eu sofro tanto, minha mãe, o meu pai vai se sentir ofendido, o meu tio, eu vou desagradar todo mundo. Olha, para de ser vítima, quem tem que tomar decisão e atitude em sua vida é você. Né? Se eu estou aqui, fui eu que tomei essa decisão. Verdade. Foi eu que tomei atitude em minha vida. Então, para de ser vítima e seja o protagonista da sua história. Não é não, pastor? É e que receita é essa? Olha a receita, olha só. Não é da muqueca, né? Não é da muqueca. Não é da muqueca. Então, olha só, todos nós passamos por aflições. E Jesus, ele deu uma receita muito forte. Ele disse, no mundo tereis aflições. Olha a receita, mas tem de bom ânimo. Gente, com desânimo você não vai vencer nada. Com desânimo você não vence um mosquito, quanto mais um gigante. Mas o bom ânimo é que vai te levar à vitória. Então a receita de Jesus para vencer todas as coisas é o bom ânimo. Tenha bom ânimo, se levante. O bom ânimo depende de você, né? Se você decidir ter bom ânimo, levanta a cabeça. Sai daí desse buraco que você está. Sai desse poço aí. Só tem um lugar para subir, gente. Então, bom ânimo, cabeça erguida, você vai conseguir vencer. Pode ter certeza, assim como nós conseguimos. Para a glória de Deus. Deus abençoe. É verdade. Me diga uma coisa, tem mais alguma coisa a dizer, Suelen, para se despedir aí do nosso público? Quero deixar aquele abraço, aquele beijo, como a pastora Analice, né? Para minha mãe também, que é um exemplo de superação. Hoje, o que eu sou sempre foi, primeiramente, a Deus, lógico, né? Mas espelhada nela, uma mulher, assim, maravilhosa, de garra, que sempre nos ensinou. A minha mãe tinha uma frase que ela dizia assim, seu esposo é o seu trabalho. E isso a gente vê, olha, ela formou 3 filhas. Eu lembro que a minha mãe, ela trabalhava o dia inteiro, ela estudava à noite, e ela chegava em casa, ela ia estudar mais um pouco. Então, quando ela dormia, ela acordava 5 horas da manhã para poder fazer o nosso café, mandar as 3 filhas para a aula, depois trabalhava o dia inteiro, já deixava o almoço para outro dia. Então, a minha mãe é um exemplo de superação, de caráter, de realmente uma mulher de Deus, também orou pela família, né? E assim, só dizer uma coisa para você, se você quer mudar,
a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer primeiramente, dizer eu quero dar um basta nisso. E vá lá e faça a super ação. Porque não é ninguém que vai mudar por você, somente você mesmo pode fazer a transformação que você precisa. É verdade, é verdade. E você, Dejane, o que é que você tem a dizer para o povo aí, bem rapidinho? Para você ir correndo lá para o seu programa, para a rádio. Bem, gente, olha, eu quero agradecer a Deus por esse momento, assim, de nós podermos ajudar você que está aí do outro lado, né? Com as nossas experiências, que eu acho que esse é o melhor testemunho que nós podemos dar, é a nossa vida, né? O nosso dia a dia, que eu acho que vale muito para muitas pessoas. E agradecer a você, minha amiga, minha querida, né? Que gosto tanto e que Deus te abençoe mais e mais, viu? A você também. Eu gostei muito das histórias também da pastora e do pastor, de todas aqui, né? Minha querida. E olha, gente, vou falar para você, ó. Eu vou te dizer uma coisa, você que está, de repente, passando por uma depressão, né? Que é também uma superação necessária, uma doença que precisa ser superada. Você que está passando por problema financeiro, de repente está com alguém aí que está enfermo, né, em casa. Olha, creia que há um Deus maior do que todos os nossos problemas. Tenha intimidade com Deus, peça a Ele que Ele vai fazer o que é melhor para você. Viu? Pode ter certeza disso. E quando vir as situações difíceis, né? Não olhe para as circunstâncias, não. Olhe primeiro para Deus, tá bom? E seja forte diante de todas as dificuldades, porque como o pastor falou, no mundo tereis aflições. Mas olha, eu venci o mundo, então com Deus a gente consegue vencer todas as batalhas, viu? E Ele vai fazer sempre o que é melhor para você, porque nem sempre o que a gente pensa que é melhor para a gente é o melhor, não é verdade? Só Ele Muito sabe. obrigada, viu, pela oportunidade. Eu espero que que também agradeço. a minha experiência, né, tenha passado o melhor para você que está aí, viu? Exatamente, olha aí o que ela se tornou, tá vendo? Essa mulher linda, tão conhecida e tão querida aqui no estado de Alagoas. Eu fui longe aqui no estado do Acre, né? Porque eu sou assim, alagoana e acriana agora, né? É isso. Não tem E pastora problema. Analice, me diga. Primeiro eu quero agradecer a Deus, porque é muita coragem minha mandar beijo para um esposo de uma alagoana, né? Então, obrigado, Senhor, pelo livramento, né? E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Said, que eu aprendi. Sá. Toda vez eu mudo seu nome, né, meu pastor? Me perdoe. Quero louvar a Deus pela sua vida, que eu aprendi a amar o Senhor muito rápido. Doutora Sueli, que é minha irmã zona. Doutora Cláudia, que eu amo de paixão, né? Que ela disse que eu era parecida com ela. Quando eu vi ela, eu digo, meu Deus, doutora Cláudia. Disse, não, mas é na valentia. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha querida também, Dejiane, que eu a conheci hoje, mas também já aprendi a amar, né? E agradecer, doutora Cláudia, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe. E eu quero mandar um beijo, aquele beijo pro meu filho Israel Cássio, que está aniversariando hoje. Eu te amo, ó. Aquele beijo. E muito obrigado, foi um grande prazer. Foi meu, todo meu, né? Gente, eu estou muito feliz, esse foi um momento para mim, eu considero o momento das refeições sagrado, né? Eu venho de uma família assim, onde o meu pai e a minha mãe sempre disseram, e a gente sempre se reuniu, e para tanto comer como conversar, e ele sempre falou de Deus. Então, você que é pai, você que é mãe, eu sei que o corre-corre está grande, mas nós precisamos ter esse momento em família. A gente precisa se reunir com nossos filhos, você precisa ensinar, você precisa mostrar aos seus filhos que apesar das dificuldades, eles podem vencer, que apesar da crise, nós podemos superar qualquer problema na vida, porque problema sempre teremos, ou grande ou pequeno. Superação é todo dia, nós vamos ter que estar superando alguma coisa. Então, ensina o seu filho, dê o exemplo, porque o exemplo é o maior, é a maior lição que um pai e uma mãe pode dar, né? Através de vocês, através da sua força, através da sua valentia, eles vão ser estimulados a também saírem do lugar e dizer, eu vou conseguir, porque minha mãe conseguiu, meu pai conseguiu, eu vou conseguir. Então, pai, mãe, não perca essa oportunidade. Ensina o seu filho a também voar
como águia, né? Enfrentar as tempestades da vida e sairmos como vencedores. Um beijo no coração e a gente vai se ver no próximo sábado, porque eu creio que é Deus que permitirá, tá? E fique aí com Ele, seja feliz e supere, porque você é capaz. Amém.